Bom dia! Bom dia pra vocês, gente. Bom dia. Hoje é quarta-feira, graças a Deus. A gente tá perto do Natal. Estamos caminhando pra esse Natal. Ai, meu Deus, tô tão feliz, gente. Feliz porque quando chega perto do Natal aqui, eu passo sempre com as crianças e... Cara, Natal é bom demais. Natal é muito bom. Reunir a família, sentar, conversar, ficar tranquilo, sabe? É muito bom. É um momento de agradecimento, sabe? Que bom que eu cheguei até aqui, que bom que eu venci mais um ano, que bom que eu tenho essa família, sabe? Isso me deixa assim com o coração feliz, entendeu? Então eu tô muito feliz que o Natal tá chegando. E a gente vai ler hoje 1 Crônicas 2, tá? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. E o Senhor tem sido bom. Mesmo quando eu não sou. Mesmo quando eu não sou. O Senhor tem sido bom. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a orar, Espírito Santo. Nos ajuda a entender a sua palavra. Nos ajuda a permanecer sempre nos teus caminhos, Pai. Porque só o Senhor é tudo. Só o Senhor é tudo. Em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente vai ler 1 Crônicas 2, tá? Onde a gente começou a ler. E continua na descendência, então é um capítulo maçante. Fala assim, tem uma breve explicação, tá? Judá não era o filho mais velho de Jacó, mas recebe um destaque todo especial, porque o rei Davi era descendente de Judá. A lista dos descendentes de Judá é mais comprida de todas, chegando a um total de 102 versículos. Tirando a lista dos descendentes de Davi, que é o patriarca a receber destaque neste livro. Os descendentes dos outros 10 filhos de Jacó são apresentados em apenas 126 versículos. O Rubem é o filho mais velho de Jacó, mas Rubem vai deitar com uma concubina, que é de Jacó, né? Deita com a madrasta. E aí Rubem, na hora das bênçãos, ele é meio que amaldiçoado, sabe? É óbvio que depois Moisés, ele dá uma reversão nessa maldição, né? Com a tribo de Rubem. Ele dá uma reversão, é como se mostrasse, apontasse para Jesus tendo misericórdia do nosso pecado. Nós erramos, somos condenados pelo nosso pecado, pagamos as consequências do nosso pecado, mas Jesus vem e nos limpa, nos liberta, nos perdoa. Mas as consequências a gente continua pagando, porque pecado gera consequência, não tem jeito de apagar a consequência, né? E sim de apagar o pecado. Deus lança no mar do esquecimento, tá? Então o Rubem é o primeiro filho, mas ele vai dormir com a madrasta, né, uma das concubinas do Jacó, e ele vai ser destituído, assim, vai vir uma maldição sobre ele, porque o próprio Jacó, na hora de distribuir as bênçãos, amaldiçoa ele, tá? Então, ó, Jacó foi pai de 12 filhos, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Azer. Na distribuição das tribos, José recebe uma bênção, né? Uma das bênçãos maiores. E as tribos que vão ser contadas vai ser Manassés e um dos filhos são os 2 filhos de José, Manassés. Ai, qual é o outro filho de José? Meu Deus. Eu esqueci, mas eu vou lembrar. Vão ser os 2 filhos de José, tá? Então, os 2 filhos de José vão ser também contados como tribo, tá? Então, ó,
Jacó foi pai de 12 filhos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gad e Azer. Judá foi pai de 5 filhos ao todo, e a sua mulher cananeia se chamava Batissua, lhe deu 3 filhos, Onã e Selá. O filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, então, a Tamar vai ser casada com o Onã. Ela se casa com o Onã e o Onã morre. Aí quando o Onã morre, o Judá, né, ele dá o outro filho, porque na tradição deles, naquela época, quando a esposa casava com um cara e o cara tinha irmão, se o cara morresse, o irmão assumia o papel de marido e o primeiro filho descendia do irmão que morreu. Por quê? Hoje a gente sabe, na nossa medicina, né, na nossa ciência moderna, que a mulher tem um útero e o útero absorve o DNA do marido. Então, por um bom tempo, o DNA é absorvido e ele fica, né, na esposa, na mulher. Então, o que acontece? Por que nós fazemos pacto de sangue ao ter uma relação com algum cara? Porque, obviamente, né, sem camisinha, nessa relação se faz um pacto de sangue, se faz um pacto espiritual, né, através do ápice, o orgasmo, mas se faz um pacto de sangue nas relações sem camisinhas e o DNA, o útero, absorve o DNA do cara que a mulher se deitou, tá? Então você que é casada, você tem o DNA do seu esposo encranhado literalmente nas suas veias, tá? No seu útero. Seu útero absorve o DNA do seu esposo. E esse DNA, ele fica um certo tempo, uns certos anos ali, até ele sair, tá? Depois é obviamente que sai, a gente meio que desintoxica dessa situação, mas fica por ali, tá? Então, esse homem que ia se deitar com essa mulher, o irmão, o primeiro filho era do esposo. Por quê? Porque o DNA tava ali, grudado no útero, tá? E a mulher tinha absorvido o DNA do marido. Então, era o primeiro filho. Hoje a gente sabe disso, mas naquela época a gente ficava pensando, mas por que isso? É porque Deus é sábio, né? Então, ó, e o ele não queria dar esse filho pro irmão. Por quê? Porque significava que o filho não seria dele. O filho herdaria o nome do irmão, não dele. E ele não queria dar. Então, quando ele tinha essa relação com a Tamar, ele jogava fora, ele não deixava, né, a concepção acontecer. Então Deus viu que ele era mau, que ele não queria dar filhos ao irmão. Ele não queria fazer aquilo que ele tinha que fazer, conforme o costume da época. E aí Deus o mata, né? Tamar, a nora de Judá, quer dizer, ele só queria aproveitar o favor ali do prazer. Mas a mulher, quando ela tinha filhos, ela estava calçada naquela época, naquele tempo. Porque quando a mulher não tinha um filho homem, ela não tinha sustento, porque quem podia trabalhar eram os homens. Então a mulher estava totalmente descalçada, coitada da Tamar. Ela estava descalçada, ela não tinha filho nenhum. Se o marido morresse, ela estava abandonada. Então ele também não queria dar filhos a ela. Então ele estava prejudicando ela também. Por isso que ele é morto. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos, Pérez e Zerá. Como que ela vai gerar esses filhos? Era para o Selá, que é o filho de Judá, o filho mais novo, ser dado a ela. Só que acontece que o Selá, ele já tem idade e o Judá não dá esse filho para ela como marido, porque morreu o Onã, morreu o O Judá pensa, essa mulher é matadora de homem. Ele não sabe que foi Deus que matou o né? Então, ele não dá o filho mais novo, o Selá.
Aí um dia ela se disfarça de... A mulher do Judá morre, ela se disfarça de prostituta, fica na beira do caminho, deita com ele, pega os objetos dele como pagamento pelo, né? Fala assim, eu quero um cabritinho. Naquela época se pagava assim as prostitutas. Eu quero um cabritinho. Aí ele deixa lá os objetos dele e depois manda o cabrito pelo amigo. Mas aí ela some. Quando ela engravida, ele vai pra poder, fica sabendo que ela tá grávida, ele vai pra poder queimar ela, porque naquele tempo era apedrejado ou queimado vivo. Ele vai querer apedrejar, né? Já que ela é esposa do meu filho, como que ela sai com outro cara? Mas ele não tinha dado o filho já tinha idade e ele não tinha dado o filho. E aí ela manda o objeto dele de volta, ó, quem saiu comigo foi você, que você me negou seu filho. Você tá me negando seu filho, você tá me negando de ter sustento na minha vida, entendeu? Porque a mulher só tinha sustento se tivesse um filho pra dar conta, né, e trabalhar. Ou seja, tá me deixando numa situação, e elas eram amaldiçoadas, sem filho, elas eram deixadas de lado, elas sofriam horrores, tá? A mulher servia pra cuidar da casa e gerar, era isso naquele tempo, naquela cultura. Então ela tava sofrendo muito. E aí ela tem esses 2 filhos, ó. Então, Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos, Pérez e Zerá. Pérez foi pai de 2 filhos, Esrom e Amu. E Zerá foi pai de 5 filhos, Zinri, Etã, Emã, Cacol e Dara. Acar, filho de Carmi, um dos descendentes de Zerá, trouxe desgraça para o povo de Israel por ter ficado com as coisas conquistadas nas guerras, as quais deviam ser dedicadas a Deus. Etã foi pai de um filho chamado Azarias. Aí os antepassados do rei Davi, ó. Esrom era pai de 3 filhos, Jeramel, Ram e Caleb. Ram foi pai de Aminadab e Abinadab foi pai de Nasson, um dos chefes da tribo de Judá. Realmente, Nasson foi pai de Salma, e Salma foi pai de Boaz, e Boaz foi pai de Obed, e Obed foi pai de Jessé. Boaz que se casou com Ruth, aquela moabita que foi resgatada, tá? Jessé foi pai de 7 filhos, que foram o seguinte, por ordem de idade: Eliabe, que foi rejeitado, Abinadab, Simeia, tudo rejeitado, né? Que o Samuel ungiu o Davi. Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, a Zeruia e o Abigail. A gente ouve muito da Zeruia na história do Davi. E vamos ouvir também sobre a Abigail depois, quando fala do Amasa, né? Zeruia teve 3 filhos, a gente sabe bem quem são: Abissai, Joabe e Azael. Azael é morto, Abissai junto com Joabe, que era o capitão ali da guarda do Davi, né? Quer se vingar a todo custo, tanto que ele mata o capitão da guarda lá do rei, do filho de Saul, que ficou Esbocete, o filho do Saul, Esbocete, ele assume, e o capitão da guarda dele, que é o... Meu Deus, é tanto nome. E aí ele mata esse capitão da guarda, o Joabe. Depois ele quer matar o Amasa, e ele mata o Amasa, que é o outro capitão da guarda, mas é primo dele, que é filho da Abigail. Então a Abigail e a Zeruia eram irmão do Davi. Zeruia teve 3 filhos, Abissai, Joabe e Azael, que é morto por esse capitão da guarda, né, inicial, que é o do lado lá do Saul. E Abigail se casou com Jeter, que era descendente de Ismael. E eles tiveram um filho chamado Amasa, que também foi morto por Joabe. Os descendentes de Esrom: Caleb, filho de Esrom, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Jeriote. Ela teve 3 filhos, Gesser, Sobab e Ardom. Depois da morte de Azuba, Caleb casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado Ur. Ur foi pai de um filho chamado Uri, que teve um neto chamado Bezalel. Quando Esrom tinha
60 anos de idade, casou com a filha de Maquir, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Segube, e Segube foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 anos na região da cidade de Gileade, a cidade de Jair, que foi falado lá na conquista de Canaã, será? Eu creio que sim. Ou não? Eu tô doida. Mas os reinos de Gessur e Arã conquistaram 60 cidades dali, incluindo a aldeia de Jair e a cidade de Kenate e seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquir e o pai de Gileade. Depois que Esrom morreu, o seu filho Caleb casou com Efrata, a viúva de seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azur, que fundou a cidade de Tecoa. Aí os descendentes de Jeramel, ó. Jeramel, o filho mais velho, tudo isso é descendente de Davi, tá falando de todo esse povo, essa galera que veio lá dos filhos de Jacó. Jeramel, o filho mais velho de Esrom, foi pai de 5 filhos. Ram, o mais velho, Buna, acho que é daí que vem Bruna, né? Minha irmã Bruna. Buna, Orem, Ozem e Aias. Ram foi pai de 3 filhos, Maás, Jamim e Equer. Jeramel teve outra esposa e outra mulher chamada Tara, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jada. E Samai também foi pai de 2 filhos, que se chamava Nadab e Abissur. Abissur casou com uma mulher chamada Abiail, não é Abigail, é Abiail. E eles tiveram 2 filhos, que se chamam Abã e Molide. Nadab foi pai dos filhos que se chamava Seled e Apaim. Seled morreu sem ter tido filhos, e Apaim foi pai de Ísis, e Ísis foi pai de Sezã, e Sezã foi pai de Alai. Jada, o irmão de Samai, meu Deus, é muito nome. Jada, o irmão de Samai, foi pai de 2 filhos, que se chamavam Jeter e Jonatas. Jeter morreu sem ter tido filhos, e Jonatas foi pai de 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jeramel. Sezã não teve filhos, só filhas. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara. Sezã deu uma das suas filhas em casamentos a Jara. Eles tiveram um filho que se chamou Atai. Atai foi pai de Natã, e Natã foi pai de Zababe. Zababe foi pai de Eflau, e Eflau foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú, e Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Elis, e Elis foi pai de Elasa. Elasa foi pai de Sisamai, e Sisamai foi pai de Salum, e Salum foi pai de Jecamias, e Jecamias foi pai de Elisama. Oi, bom dia, Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. Nós estamos falando da descendência, tá? Descendência de Judá, ou seja, de Jacó, vem vindo até o rei Davi, tá? 1 Crônicas 2. Outros descendentes de Caleb. Os filhos, 1 Crônicas 2, 42, tá? O filho mais velho de Caleb, irmão de Jeramel, se chama Messa. Messa foi pai de Zife, Zife foi pai de Maressa, e Maressa foi pai de Hebron. Hebron foi pai de 4 filhos, Corá, Tapua, Requem e Semá. Semá foi pai de Raão e avô de Jorqueão. Requem foi pai de Samai, e Samai foi pai de Maom, e Maom foi pai de Betzur. Essa descendência que vem vindo, pai do pai, pai do pai, pai do pai, pai do pai, isso nos prova, por A mais B, que Deus não se esqueceu de lá de Adão e trouxe toda essa descendência até nós. Então nós somos filhos ainda de Adão. Nós somos filhos ainda de Abraão, por essa descendência que não se perdeu.
né? Ah, teve o dilúvio, veio Noé. Noé era descendente de Adão. Ah, depois teve a Torre de Babel, que todo mundo se dissipou. Teve Abraão, Abraão era de Noé. Então vem vindo, a galera vem vindo, tendo filhos, gerando, né? Tribos sumindo e tudo, mas a descendência de lá, do começo, ela tá aqui presente na nossa veia. Não só o pecado, mas essa herança de que foi feito Adão, de Adão descendeu Noé, Noé Abraão, Abraão foi feito todo pai de todas as nações e as nações descendem daquilo. As promessas que eram para eles é para nós. Mesmo quando Jesus Cristo abole, né? Aboliu a lei, Jesus Cristo não aboliu a lei continua, mas a lei de sacrifícios. Ele é o próprio sacrifício vivo, mas isso significa que nós temos uma nova vida com Deus, mas nós descendemos daquele pecado. É por isso que nós precisamos aceitar é acreditar, né? E acreditar nesse sacrifício de Jesus e tê-lo como nosso Senhor. Porque senão nós não estamos limpos desse pecado que descende de lá de Adão. Nós descendemos do primeiro homem. Infelizmente, né? Infelizmente herdamos esse pecado. Por isso que muitas vezes a gente chega e fala assim, mas peraí, eu não cometi nenhum pecado. Por que eu tenho que pagar o preço da morte eterna? Porque essa descendência não foi quebrada. Ela vem de lá de Adão, tá? E Jesus também descendeu dessa descendência caída. Apesar de Jesus nunca pecou, Jesus era o Filho de Deus. Jesus, ele não foi feito, né, do José. Ele foi feito de Deus. Mas e a Maria? A Maria foi feita do Adão. Entende? Então, por mais que ele tivesse humanidade, ele tinha o Espírito Santo, ele era fruto de Deus, ele era o Filho de Deus. Então, como ele conseguiu estar sem pecado? Por causa do Espírito Santo. Porque mesmo tendo a nossa natureza, a nossa carne, o nosso homem, ele sendo homem, ele andava no reino do Espírito, ou seja, ele andava pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que habitava com ele, que morava com ele, que morava nele, tá? O Espírito Santo. Então ele orava muito, ele se santificava, ele ia para a presença de Deus para que ele pudesse resistir. A gente não pensa num detalhe, Jesus era homem. Será que ele nunca sentiu nenhum desejo carnal? Ele era homem, mas ele não pecou. Ele não pecou. E ele nos mostra com o não pecado dele, com essa vida correta, limpa que ele conseguiu viver, mesmo tendo uma carne, que é possível a gente abrir mão e renunciar ao pecado. É possível a gente viver uma vida santa e não de ser completamente correto, né? Porque a gente não consegue, a gente tem uma raiz de pecado, a gente pensa, né? A gente peca até por pensar. Mas dá para viver uma vida renunciando a esses pecados. Dá para viver uma vida como a Bíblia diz que a gente tem que viver. Dá para viver uma vida baseada naquilo que ele nos pede. E é exatamente por aceitar esse sacrifício de Jesus, que morreu na cruz, para me dar uma vida eterna, ou seja, uma vida espiritual eterna, que eu vou viver com ele. Quando eu aceito esse sacrifício que ele fez, quando eu entendo que ele veio para cancelar esse pecado original, eu consigo acessar essa vida espiritual. Eu consigo ter a vida eterna junto com ele, porque a vida eterna eu já tenho. Eu já não vou morrer espiritualmente. Todas as pessoas que estão aqui na Terra, elas não irão mais morrer espiritualmente. Jesus aboliu essa lei que nos matava espiritualmente. Já foi abolido isso. Nós vamos viver eternamente, mas aonde? Esse é o grande problema. Porque se eu vou viver eternamente, o meu espírito irá viver eternamente, ele vai para algum lugar. E qual é o lugar que ele irá?
Se não for para perto de Deus e há um segundo destino, que é o lago de fogo, é o inferno, é a morte eterna, é o sofrimento eterno, para onde eu vou se eu não vou para perto de Deus? Entende? Então a questão é, a decisão de para onde eu vou é nessa vida. Porque a Bíblia fala que quando eu fechar os meus olhos, eu selei a minha escolha. No momento em que eu fechar o meu olho e morrer para essa morte carnal, essa morte onde o meu corpo vai apodrecer, estragar e o meu espírito não estará mais dentro dessa casa, isso é uma casa, o meu corpo é uma casa. Quando eu não estiver mais aqui, na hora que eu suspirei, acabou, expirei o final, eu decidi para onde eu quero ir. E essa vida eterna, ela será ou com Deus ou sem Ele. E quando o diabo ficou sem Deus, era um anjo. O que ele virou? Um demônio, Satanás. Porque a falta da presença nos traz tormento. Entende? Esses tormentos, essas tribulação que a gente vive diária, é a falta da presença. É esse homem que se afastou da presença espiritual de Deus, Adão. Ele se afastou, a carne nossa paga o preço com as tribulações por esse afastamento. Quando nós nos juntamos a Deus, ou seja, aceitamos o sacrifício, o Espírito Santo dele vem morar em nós de novo, nosso espírito vivifica, opa, eu estou vivo para Deus, Deus está vivo para mim. Quando eu aceito Jesus, né, e aceitar é acreditar nesse sacrifício, eu vivo de novo, eu confesso isso. O Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, é o dono da minha vida. Ele pagou o preço, eu sou propriedade dele. Então ele pagou um preço por mim, pela minha vida, pela minha salvação, por eu ter uma vida espiritual eterna. O meu espírito não morrerá mais. Então quando eu aceito isso, eu estou confessando com a minha boca que ele é o meu Senhor, eu vou viver com ele. E eu passo aqui na terra, o Espírito Santo vem morar nessa casinha, cada célula do meu corpo passa a ter o Espírito Santo. O Espírito Santo não vive. O Espírito Santo vive só no meu coração? O Espírito Santo vive só na minha mente? Não, ele vive em tudo isso aqui. Cada célula do meu corpo abriga o Espírito Santo. Porque ele é um espírito. Se o meu espírito ocupa cada célula do meu corpo, por que o Espírito Santo ia habitar só no meu coração, só na minha mente? Não, eu sou um com ele. Não há separação, não há divisão. Então, quando ele vem morar em mim, eu passo a viver nesse reino espiritual. Eu passo a viver pelo Espírito, pelo que o meu espírito, junto com o Espírito de Deus, quer para a minha vida. E eu passo a tomar as decisões baseadas nesse Espírito. No Espírito Santo de Deus, no que o Espírito quer para mim, e não mais na carne, não mais no carnal, vivendo e correndo atrás do vento, né? Será que eu vou crescer e casar? Será que eu vou ter muito dinheiro? Será que eu vou fazer isso? Será que eu vou fazer aquilo? Porque a vida é física e ela exige isso, né? Que a gente tenha conquistas materiais e emocionais e de família e tal. Isso é viver carnalmente, a gente vive para isso. Mas a gente não pode viver só para isso. Então, ter esse Espírito Santo dentro de nós quer dizer que eu vou viver num plano mais elevado, um plano espiritual, para coisas espirituais, não só para esse mundo aqui, mas para o futuro também. E o futuro espiritual, um futuro onde eu vou morar com Deus. Então, para que eu vá morar com Deus, eu também preciso viver pelo Espírito aqui. Ou seja, abrir mão, renunciar desses pecados que me afastarão dessa vida eterna. A vida eterna, ela é dada pela graça. Não há nada que eu faça que vá conquistar essa vida eterna. Mas como amor, como mostra, prova de que eu amo a Deus e de que Ele mora em mim, respeitando esse Espírito que mora em mim, que é o templo dele, é o meu corpo, né? Essa casa que eu tenho, que o meu Espírito mora, como respeito, eu passo a fazer aquilo que Ele manda que eu faça. Eu passo a renunciar o pecado que Ele diz que eu tenho que renunciar.
Eu passo a viver de acordo com aquilo que ele diz que eu tenho que viver por amor a ele. Por amor a esse amor que ele dedicou me dando uma vida eterna. Me amando primeiro. Então eu amo porque ele me amou primeiro. Eu o respeito porque ele me amou, me respeitou primeiro. Na verdade, nós não precisávamos que Deus fizesse isso por nós, porque a nossa condenação por Adão ter se separado de Deus era morte e fogo eterno mesmo. Se ele quisesse, final da humanidade, não é? Mas ele nos amou. Ele quer viver conosco, porque ele nos fez maior que os anjos. Apesar dos anjos terem poder, os anjos não são imagem e semelhança de Deus. Apesar dos anjos terem poder, os anjos trabalham para os escolhidos de Deus. Isso está escrito na Bíblia. Os anjos estão à disposição dos escolhidos de Deus. Quem são os escolhidos de Deus? Aquele que ele fez imagem e semelhança dele. Nós. Por que um anjo cheio de poder trabalharia para você? Não faz sentido nenhum, faz? Porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Ou seja, Deus teve tanto amor por nós que ele não deu imagem e semelhança para o diabo. Ele não deu imagem e semelhança para tantos anjos que têm poder e vivem junto com ele. Ele deu a imagem e semelhança dele para nós e colocou os anjos para trabalhar para nós. É claro que a gente tem que ter respeito, porque são seres que têm poder, são seres que estão diante de Deus. Deus deu a cada um pedaço, né, de céu. A cada um Deus deu. Para nós ele deu a terra, mandou que nós governássemos sobre ela. E esse governo é inclusive, que Jesus veio e mostrou isso, sobre as nossas vontades, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Por que o ser humano é tão desgovernado, tão descontrolado? Porque ele faz tudo o que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. A minha felicidade, o meu prazer, o eu, né, o egoísmo do Satanás. Eu tenho que estar feliz. Entende? É o ego. Por que o ser humano é desgovernado? Porque ele não põe freio nas emoções, nos sentimentos e nas vontades dele. Então ele é completamente desgovernado. Faz o que quer, mata, destrói, rouba, prostitui, faz um regaço pelo desgoverno. Então Deus vem para nos trazer de volta ao governo das nossas vidas, da terra. Por quê? Porque ele nos dará uma nova terra e novos céus quando tudo acabar. E aí não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, somente vida eterna com ele. Na Bíblia está escrito que Deus morará conosco. Ele morará conosco. Nós somos escolhidos para morar com ele. Pode, a mãe vai coisar, filho. Espera um pouquinho. Não faz tema na live. Ele faz tema aqui na live só para mim aceitar. Espera um pouco. Entende? Então, por isso ele faz questão de mostrar toda essa descendência aqui na Bíblia. Ele faz questão de trazer desde o princípio para a gente entender que é por isso que a gente estava caído e é por isso que ele nos resgatou. Exatamente por a gente... Cortei, eu fiz uma pia. Você espera, não faz drama, espera um pouco, tá? Eu vou terminar de ler, ó, falta um pedacinho, tá? Os outros descendentes de Caleb, 1 Crônicas 2, 42. O filho mais velho de Caleb, Davi, você espera, Davi. Davi, você espera. Não, espera. Se você fizer, eu vou pôr você de castigo. Você consegue esperar, filho. O filho mais velho de Caleb, irmão de Jeramel, se chamava Messa. Messa foi pai de Zife, Zife foi pai de Maressa e Maressa foi pai de Hebron. Hebron foi pai de 4 filhos, Corá, Tapua, Requém e Semá. Semá foi pai de Raão e avô de Jorqueão. Requém foi pai de Samai, Samai foi pai de Maom e Maom foi pai de Betzur. Caleb tinha uma concubina chamada Efa
E ela lhe deu mais 3 filhos, Arã, Mosa e Gazês. Arã foi pai de um filho chamado Gazês, espera Davi. Um homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos, Regem, Jotão, Gessã, Pelete, Efa e Saaf. Caleb tinha outra concubina, naquela época era normal, né, ter várias, chamada Maacá, que deu 2 filhos, Seber e Tiraná. Mais tarde, ele teve mais 2 filhos, Saaf e Seva. Saaf fundou a cidade de Madimaná. E Cefa fundou as cidades de Maquibena e Gibeá. Caleb também foi pai de uma filha chamada Axasa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Caleb. Ur foi filho mais velho de Caleb com sua esposa Efrata. Sobal, filho de Ur, fundou a cidade de Kiriat Jeraim. Salma, trava-língua. Salma, o seu segundo filho, fundou a cidade de Belém e Arefe. E o terceiro fundou Bet-Gader. Gader. Sobal, que fundou Kiriat Jearim, foi o antepassado do povo Aroé e de metade dos moradores de Menuote. Foi também o antepassado dos seguintes grupos das famílias que moravam em Kiriat Jearim. Tá acabando. Jearim. Os Itritas, os Poitas, os Sumateus e os Misraeus. Esse povo eu não conhecia, conhecendo agora. Os povos das cidades de Zorá e de Estaol pertenciam a estes grupos de famílias. Salma, o fundador de Belém, foi o antepassado do povo de Netofa, de Atarote, Bet, Joabe e dos Zoreus, que era um dos 2 grupos de famílias de Manaate. Espera um pouco. Ele não tem paciência de esperar, então ele precisa aprender a esperar. E aí ele me deixa doido. Isso, senta aí. Ó. Isso. Os grupos de famílias dos escrivães que foram em Jabes foram Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. É a primeira vez. Ontem que eu fui ver esse povo, essa galera, nem sabia que existia. Eles eram queneus. Queneus eu já vi falar. Aliás, acho que é Moisés, a mulher de Moisés. O sogro de Moisés era queneu. O sogro do Moisés era queneu. Eles eram queneus que haviam casados com os recabitas. É muita galera, né? Muita tribo. Acabou, tá? Amanhã também vai ter amanhã também vai ter descendência, mas aí já começa a puxar para Davi, né? O povo de Davi, o que Davi fez, já começa a puxar um pouco de Davi, tá? E essa parte é bastante descendente, ó. Vixe, descendente. Meu Deus, capítulo, acho que até 9 é descendência, tá? Deus abençoe vocês, bom dia. Firme em Deus, firme em Jesus. Entenda que Jesus é o seu Senhor, que Ele livrou você de uma morte eterna, que Ele nos livrou, né? Não foi só vocês, foi eu também. Ele nos livrou de uma morte eterna, Ele nos amou primeiro. E essas coisas que a Bíblia pede pra gente de não se embebedar, não se drogar, o sexo ilícito, essas coisas elas são tão pequenas diante de uma vida boa que Ele nos oferece, sabe? A felicidade além do álcool. A gente não precisa de álcool só para ser feliz. Se fosse assim, as pessoas que não bebiam, elas não tinham felicidade nenhuma, elas não conseguiriam rir, né?
há felicidade sem o sexo ilícito, tá? Dá para construir uma relação boa, decente, bacana, sem uma pessoa precisar usar o corpo da outra, entende? Então, assim, tudo que Deus fala na Bíblia, e eu tenho lido profundamente e estudado, é preservação da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. É uma preservação. Não é um rompimento tipo assim, você não vai fazer nada, agora fica santo, fica puro e acabou, o mundo acabou. Não é isso. É uma preservação com a gente. É um cuidado que Deus tem com a gente, sabe? Só que como o mundo natural, o mundo, né, o sistema mundo, ele é muito pervertido, ele é muito violado, ele é tipo assim, faz tudo que te agrada, vive pelo teu prazer mesmo, pelas tuas emoções. Filho, senta ali, ou então dá oi, vem cá, então senta. Eu vou dar, espera um pouco. Como o mundo, ele é muito, deixa que eu posso fazer tudo, né? Me libera, deixa eu ser feliz. Então o mundo coloca como se a Bíblia, o próprio cristianismo fosse cruel, que ele vai te privar de tudo, que ele não vai deixar você ser feliz, que você vai ser uma pessoa fechada, infeliz e acabou. Não é assim. Não é assim. Quando no começo é difícil renunciar por costume, a gente está acostumado com um mundo que nos oferece tudo. Você pode tudo, você vê que um casal que deveria se amar, se respeitar, ele pode ficar com 10 pessoas, pode fazer troca-troca, fazer um regaço, sabe? Se degladiar, deixar com que os filhos vejam isso. Gente, parou pra pensar? Esses casais de famosos que abrem relacionamento, os filhos estão vendo isso, sabe? Os filhos estão vendo que o papai sai com todo mundo, a mamãe fica com todo mundo. Cadê o respeito? Cadê o que essa criança entende desde criança? O que essa criança entende? O que ela pensa sobre respeito? Não há respeito. Não há respeito. O que é respeito na cabeça de uma criança onde o pai e a mãe ficam com todo mundo? Não há respeito. Por que ela vai crescer respeitando outro ser humano, sendo que ela entende que não existe respeito? Como que uma pessoa que se dá o luxo de sair com todo mundo ensina respeito para uma criança? Fala oi, filho. Fala oi. Não, com respeito, ó. Fala oi. Fala oi. Isso, agora, ó. Fala oi, fala bom dia. Bom dia. Agora senta. Senta, eu vou dar. Senta que eu vou dar. Ele precisa esperar, ele precisa aprender a esperar, que é tudo no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, não é assim. Espera. Entende? Então, que respeito que os adultos ensinam para essa criança? Por isso. É por isso que a Bíblia nos preserva. A Bíblia nos preserva, tá? Deus te abençoa, bom dia pra você, ótima quarta-feira, dá tchau. Isso. Deus abençoe vocês e fiquem com Deus, porque com Deus é sempre melhor, tá bom? Bom dia. Tchau, gente.